Capricórnio não precisa falar para ser escutado. Ele não precisa levantar a voz, fazer escândalo, correr atrás de holofotes ou pedir por atenção. Sua presença é discreta, mas inegável. Existe algo no seu silêncio que fala alto. Algo que ecoa nas entrelinhas dos seus gestos contidos, das suas escolhas pensadas, do olhar que observa tudo em silêncio e compreende mais do que deixa transparecer. Muitas vezes, você pode entrar em um ambiente e nem perceber que Capricórnio está ali. Ele não faz questão de ser o centro das atenções. Mas, quando você finalmente cruza os olhos com ele, algo dentro de você desperta. É como se aquele silêncio carregasse histórias que você gostaria de ouvir. É como se houvesse uma sabedoria antiga naquele jeito calmo de existir. Você sente. Mesmo sem palavras, ele transmite força. Mesmo sem se impor, ele é respeitado. Mesmo em silêncio, ele é notado. Talvez por isso tanta gente se sinta tocada, mesmo sem entender por quê. É que Capricórnio carrega um magnetismo que não grita, mas pulsa. Um tipo de energia que não precisa provar nada, porque já viveu muito. Já caiu, já levantou, já perdeu e já reconstruiu tudo com as próprias mãos. Essa profundidade atrai. E se você está aqui agora, é porque sente esse chamado também. E se sente, eu te convido a se inscrever neste canal, porque aqui a gente fala com quem sente lá no fundo. Capricórnio é aquele que trabalha em silêncio, ama em silêncio, sofre em silêncio. E mesmo assim, o mundo percebe. Porque ele tem o dom de se fazer presente nas ausências. Porque quando ele se afasta, o vazio é sentido com intensidade. Sua presença é uma âncora. E quando ele decide ir embora, o mar da vida parece perder o equilíbrio. Mas o que muita gente não entende é o quanto esse silêncio é construído. Ele não é vazio, ele é cheio de memórias, batalhas, lutas internas. É um escudo, um abrigo que Capricórnio construiu para sobreviver num mundo que muitas vezes cobra demais e entende de menos. Ele aprendeu cedo que nem todo sentimento pode ser exposto, que nem toda dor encontra ouvidos, que nem toda verdade será acolhida. E então, se recolheu. Mas esse recolhimento nunca foi fraqueza, foi maturidade, foi sabedoria de alma velha que já entendeu que o tempo revela, que a vida responde, que a justiça divina não falha. Enquanto muitos se perdem tentando provar valor, Capricórnio apenas vive o seu, em silêncio, em profundidade, com firmeza. E por falar nisso, me conta nos comentários, qual é a sua data de nascimento e o seu signo? Quero sentir quem está do outro lado desse vídeo, porque se você se conectou até aqui, é porque carrega dentro de si uma alma que também fala baixinho, mas sente profundamente. Essa conexão que você sente não é à toa. É porque Capricórnio nos ensina que o verdadeiro brilho não precisa de palco. Ele vem de dentro. Ele nasce da disciplina com que se ergueu, das escolhas que fez em silêncio, da solidão que suportou sem pedir aplausos. O brilho de Capricórnio é feito de consistência, de presença, de alma. E mesmo quando ninguém está olhando, ele continua. Porque seu compromisso não é com a opinião dos outros, é com sua missão de alma. Ele sabe que tem um propósito, mesmo que ninguém mais enxergue, mesmo que tenha que caminhar sozinho, mesmo que o reconhecimento só venha depois, muito depois. Mas ele não para, porque o silêncio dele é movimento interno, é fé no invisível, é certeza de que tudo tem um tempo. E esse tempo não é o dos homens, é o do universo. Capricórnio entende que há força em não reagir, que às vezes o maior poder está em não dizer nada, em não rebater, em não tentar convencer. Ele sabe que o tempo revela o que as palavras não conseguem, que a vida mostra quem é quem. Por isso, em vez de gritar suas verdades, ele prefere vivê-las. E quem observa com atenção, percebe. Porque a verdade vivida em silêncio é mais forte do que qualquer discurso inflamado. Mas não se engane, o silêncio de Capricórnio não é frieza, é proteção. Por trás da expressão séria e do olhar atento, existe um coração que já foi machucado mais vezes do que demonstra.
Um coração que se doou demais no passado, que esperou demais dos outros, que acreditou em promessas que nunca se cumpriram. E, diante disso, aprendeu a calar onde antes insistia. Aprendeu a se bastar onde antes dependia. Aprendeu a caminhar sozinho onde antes estendia a mão. É por isso que hoje ele é assim, contido, reservado, mas ao mesmo tempo tão presente, tão necessário. Porque no fundo, todo mundo precisa de alguém como o Capricórnio por perto. Alguém que não desiste fácil. Alguém que te ouve de verdade, mesmo sem falar muito. Alguém que não promete mundos, mas constrói pontes. Que não se perde em ilusões, mas te ancora na realidade com amor. Se você está sentindo essa verdade ressoar dentro do peito, aproveita este momento para deixar o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito este conteúdo a alcançar outras pessoas que, assim como você, vivem intensamente, mesmo em silêncio. Capricórnio carrega um tipo de maturidade emocional que assusta. Ele não se rende a jogos, não se impressiona com aparências, não se encanta com promessas vazias. Ele quer o real, o concreto, o que é construído com base sólida, com intenção limpa, com presença constante. E é justamente por isso que, muitas vezes, ele prefere a solidão, porque o mundo anda raso demais, e Capricórnio é fundo demais para caber em relações superficiais. Esse signo é como uma montanha, sólido, imponente, silencioso. Mas sempre lá. Mesmo quando ninguém está prestando atenção, a montanha continua firme. E quem decide escalar, quem tem coragem de se aproximar, descobre que no topo existe uma vista que só os que persistem conhecem. É assim também com o coração de Capricórnio. Quem tem paciência para esperar, para conquistar, para permanecer, encontra algo raro: lealdade verdadeira, amor silencioso, presença constante. E se tem uma coisa que Capricórnio nunca fará, é implorar por amor. Ele ama em silêncio, cuida em silêncio, sofre em silêncio, mas nunca se humilha, nunca se perde tentando agradar. Ele sabe o que vale, sabe o que oferece, e se não for recíproco, ele simplesmente se retira. E o silêncio que fica fala mais alto do que qualquer adeus. E esse é o tipo de presença que você nunca esquece, que marca, mesmo sem fazer barulho, que transforma, mesmo sem alarde, porque Capricórnio não precisa te convencer de nada. Ele apenas te mostra, com atitudes, com constância, com verdade. E isso é raro. É por isso que, mesmo calado, ele é o mais notado. Você já sentiu a ausência de alguém assim? Já foi tocado por um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras? Já teve um Capricórnio na sua vida? Ou sente que é um deles? Se sim, me conta nos comentários. Compartilhe a sua data de nascimento e o seu signo. Vamos sentir juntos essa energia que nos conecta em silêncio, mas com profundidade. Capricórnio também nos ensina sobre limites, sobre dizer não sem culpa, sobre se retirar quando a alma pede descanso, sobre não insistir onde não há reciprocidade. Ele entende que sua energia é sagrada, que sua paz não tem preço, e que às vezes o melhor que podemos fazer por nós mesmos é o silêncio. E não é qualquer silêncio. É um silêncio que fala com o universo, que conversa com o divino, que escuta as próprias necessidades, que honra a própria trajetória. Esse silêncio é cura, é reconexão, é sabedoria, é a voz da alma sussurrando: fica tranquilo, você já entendeu tudo o que precisava. Agora apenas siga. E assim, Capricórnio segue, em silêncio, mas deixando pegadas profundas por onde passa. Capricórnio caminha com um tipo de propósito que não precisa ser explicado. Há uma fé silenciosa em cada passo que dá. Ele não alardeia seus sonhos, não grita seus planos, não publica suas vitórias. Ele prefere que a vida fale por ele. E acredite, ela fala, com os frutos que surgem do seu esforço,
com a paz que emana de quem está alinhado com sua missão, com a solidez de quem sabe onde pisa. Ele é aquele que fica em silêncio enquanto muitos estão tentando convencer o mundo de quem são, porque ele já aprendeu que não é no barulho que se encontra o sentido, mas na escuta. E Capricórnio escuta tudo, os detalhes, os gestos, os silêncios alheios. Ele vê o que ninguém vê, percebe o que ninguém diz, sente o que ninguém tem coragem de assumir e guarda tudo dentro de si. É por isso que tanta gente busca sua presença nos momentos mais difíceis, porque Capricórnio é aquele que você pode não notar no meio da festa, mas vai lembrar no meio da dor. Ele não é euforia, ele é chão, é o ombro firme, o abraço contido, o conselho lúcido. Ele não vai alimentar sua ilusão, mas vai te lembrar da sua força. Ele não vai dizer o que você quer ouvir, mas o que precisa, mesmo que em silêncio. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Se você chegou até aqui, é porque sente essa energia, essa profundidade, essa busca por verdades que não precisam de gritos, apenas de presença. Aqui, a gente honra essa essência. Então, se inscreve e caminha com a gente. Muitas pessoas confundem esse silêncio com frieza, mas Capricórnio não é frio, é seletivo. Ele não entrega sua alma a qualquer um. Ele não abre seus sentimentos como se fossem cartas jogadas na mesa. Ele é templo, e só entra quem tira os sapatos, da pressa, da falsidade, do ego. Para entrar na alma de um Capricórnio, é preciso respeito, paciência, presença. É preciso merecer. E quem merece descobre um universo inteiro. Porque quando o Capricórnio ama, ele ama com estrutura. Ele constrói, ele sustenta, ele permanece. Não se trata de romantismo superficial. Trata-se de raízes, de base sólida, de compromissos assumidos com alma. Por isso dói tanto quando ele se decepciona, porque entregou muito. E quando o Capricórnio entrega, não é pela metade. Mas, ao mesmo tempo, ele não se destrói por quem o feriu. Ele sente, se recolhe, processa e segue, com dignidade, com fé, com uma força que impressiona. Ele se levanta em silêncio, limpa a poeira e volta a construir. Não para mostrar nada a ninguém, mas porque esta é a sua natureza. Ele foi feito para erguer, para sustentar, para deixar legados. E é nesse processo que ele se torna ainda mais notado, porque enquanto muitos desabam diante das tempestades, Capricórnio se torna rocha. Ele não pede por facilidade, ele apenas ora por força. E essa força, meu amigo, essa força vem da alma, do que ele já suportou, do que ele já venceu em silêncio, do que ele superou sem plateia, sem aplausos, sem testemunhas. Se nesse momento você sente que essa força também pulsa dentro de você, ou se ela ainda está adormecida, esperando ser resgatada, respira fundo e sente essa mensagem com o coração. Porque tudo aquilo que você está construindo em silêncio vai florescer. O universo vê, o tempo honra, a vida recompensa. Não duvide daquilo que está fazendo com amor e verdade. Mesmo que ninguém veja agora, tudo será notado no momento certo. E se você ainda não deixou seu like, agora é uma boa hora. Essa mensagem pode tocar outros corações que também caminham em silêncio, mas com propósito. Vamos espalhar essa energia de profundidade e fé, porque juntos somos mais fortes, mesmo em silêncio. Capricórnio nos lembra de uma grande verdade espiritual. Aquilo que é sólido demora. Aquilo que é eterno é construído com paciência. Aquilo que é verdadeiro não precisa de pressa. E por isso, ele segue o tempo da alma, não o do mundo. Ele sabe esperar. Ele respeita os processos. E por isso, alcança lugares que poucos conseguem. Ele é como uma semente lançada em terra firme. Fica escondida por um tempo. Ninguém vê, ninguém nota. Mas, em silêncio, ela cresce, enraiza, se fortalece, até que um dia, sem aviso, brota. E quando brota, ninguém mais consegue ignorar sua presença. Assim é Capricórnio.
A semente que germina no escuro, mas floresce à luz do tempo certo. E quando o Capricórnio floresce, não há como desviar os olhos, não porque ele queira chamar atenção, mas porque sua luz vem de um lugar tão profundo que atravessa as máscaras do mundo. Sua presença começa a iluminar espaços escuros, seu jeito silencioso começa a ensinar com exemplos, seu olhar firme começa a inspirar confiança onde antes havia medo. Ele se torna farol, não por escolha, mas por essência. Muita gente tenta entender esse magnetismo. Por que Capricórnio, mesmo calado, impacta tanto? A resposta está na coerência. Ele é aquilo que vive. Ele não promete, cumpre. Ele não ilude, orienta. Ele não se esconde, apenas observa o momento certo. Enquanto tantos vivem para o aplauso, Capricórnio vive para o legado. E esse tipo de energia é rara, é sagrada. Ele é o tipo de pessoa que entra em silêncio, mas muda o ambiente, que cruza seu caminho e deixa um rastro de transformação, que se retira sem dizer nada, mas cuja ausência ecoa com força. Porque quando o Capricórnio se vai, você sente, não pelo barulho, mas pela falta de firmeza que ele levava consigo. Era ele quem sustentava sem ninguém perceber. Era ele quem mantinha a estrutura invisível que agora começa a ruir. E nesse silêncio, ele nos ensina mais uma lição espiritual. Nem tudo precisa ser dito. Algumas coisas precisam apenas ser sentidas. E Capricórnio sente o mundo de um jeito que poucos compreendem. Ele sente com responsabilidade, ele sente com maturidade. E é por isso que muitas vezes carrega o peso que ninguém quer carregar. Não por obrigação, mas por amor. E esse amor não é espalhafatoso, é discreto. É o cuidado em pequenos detalhes. É o já fiz, antes mesmo de pedirem. É o estou aqui, sem precisar dizer. Capricórnio ama com constância, com lealdade, com presença. Ele não desiste fácil, mas quando decide partir, é porque já se deu por inteiro. E quando ele se recolhe, não é para fugir, é para se curar, para se reconstruir, para recomeçar, mais forte. E nesse silêncio, ele reencontra sua essência, se reconecta com sua fé, reacende sua chama interior e volta a caminhar, mais lúcido, mais maduro, mais seletivo. Porque Capricórnio, quando volta, não é mais o mesmo. Ele é mais firme, mais sábio, mais inteiro. E é por isso que ele é notado, porque sua evolução é silenciosa, mas impossível de ignorar. Você consegue sentir isso em você? Consegue lembrar de momentos em que, mesmo em silêncio, você foi o pilar de tudo? Já viveu aquele tipo de amor que não precisou ser dito, mas que sustentou alguém por dentro? Já caminhou por dentro das suas próprias dores, sem que ninguém notasse, e mesmo assim seguiu firme só por você? Se sim, conta aqui nos comentários. Me diz sua data de nascimento e seu signo. Quero te sentir de verdade, porque sua história também é sagrada. E se esse conteúdo tocou seu coração, deixe o seu like agora. Isso ajuda a manter essa energia fluindo e a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam se lembrar do seu valor, mesmo que estejam em silêncio. Capricórnio nos lembra de que existe poder no recolhimento, existe força na introspecção, existe beleza na solidão consciente. Ele mostra que não é preciso se expor para ser verdadeiro, nem gritar para ser ouvido. Às vezes, a alma mais sábia é aquela que simplesmente observa, acolhe e segue. E que os maiores milagres acontecem no silêncio. O coração se cura, a fé se renova, a alma se reencontra. E quando ele volta, não é para provar nada, é para viver com ainda mais verdade. Capricórnio não volta para o mundo da mesma forma. Ele volta com mais clareza, mais foco, mais paz, porque ele entendeu que o que o torna notado não é o que ele mostra, mas o que ele é. E isso ninguém pode tirar.
Então, se você também sente que carrega essa essência dentro de si, caminha com a gente. Se inscreva aqui no canal O Capricorniano e continue recebendo mensagens que falam direto com a sua alma. E se esse vídeo te abraçou em algum momento, deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda a espalhar essa luz que tanto precisamos nesse mundo barulhento. Capricórnio fica em silêncio, mas nunca passa despercebido, porque sua presença é alma, sua força é fé, e sua missão é lembrar ao mundo que o verdadeiro poder é aquele que nasce de dentro. Em silêncio, sim, mas com a voz de quem já entendeu tudo e agora escolheu apenas ser.